Olá, espero que você esteja bem, com saúde, com disposição. Aqui quem fala é Breno Hall, eu sou consultor financeiro e analista de investimentos, e neste vídeo nós vamos falar sobre parcelas e dívidas. Para a pessoa física em geral, eu recomendo evitar ao máximo possível assumir parcelas, financiamentos, empréstimos, dívidas em geral. Mas claro que nem sempre dá para evitar. E por isso que é importante a gente entender sobre dívidas e entender o impacto que elas têm nas nossas finanças. Nessa aula, primeiro eu vou te ensinar a registrar e organizar devidamente as suas parcelas, né, na planilha de controle financeiro. Depois eu vou te mostrar como as parcelas e os financiamentos podem prejudicar muito as suas contas. E vou te dizer os cuidados, né, que você tem que tomar em relação a isso. E no final, vou te dar alguns exemplos de como as dívidas deterioram as suas finanças e te mostrar o porquê que é bom evitá-las. Vamos começar falando do registro das parcelas e dívidas na planilha financeira. Como nós já falamos, qualquer desorganização financeira pode te trazer problemas financeiros. E quando você tem dívidas assumidas, esses problemas se tornam muito mais graves. Vamos lá na planilha para a gente entender na prática. Aqui nessa planilha, a gente tem um exemplo de finanças de uma pessoa que conseguiu construir aí com sucesso a sua reserva de emergência. E também a gente consegue ver aqui que alcançou o seu equilíbrio financeiro. Tem guardado dinheiro de forma significativa aí nos últimos 4 meses aqui, novembro, outubro, setembro e agosto de 2024. E a reserva financeira que ela calculou, necessária para ela aí com base no ano de 2024, ela quase alcançou, né? A reserva visada era de R$ 5.100, ela bateu aqui R$ 4.650 guardados. Com isso, a pessoa agora tem liberdade financeira para fazer o que ela quiser. Ela pode poupar dinheiro e começar a investir, ou ela pode gastar com o que ela quiser. Agora ela tem a liberdade financeira para isso, ela tem essa capacidade financeira. E para a gente falar de parcelas e dívidas, vamos supor que ela olha aqui para o mês de novembro, né, em que ela tem guardado dinheiro significativamente aí nos últimos meses, já está praticamente com a reserva de emergência aqui construída, 100% construída quase, né? E tem também Black Friday no mês de novembro e ela decide fazer uma compra. Vamos supor que ela queira comprar um celular novo, que custa aí R$ 2.400, por exemplo. Ela avalia que não deveria tirar dinheiro aqui da reserva de emergência, pagando à vista, né? Mas ao mesmo tempo, ela não quer esperar, ela quer ter o celular imediatamente, ela quer comprar agora, receber o produto agora. Daí ela entende como um bom negócio para ela parcelar esse celular, que parcelar é basicamente criar uma dívida, né, em que a loja em que você está comprando te empresta dinheiro ali no momento da compra, né, e você se compromete a pagar esse dinheiro, né, no futuro com juros. Pois bem, agora a pessoa vai ter que avaliar o tamanho de parcela, né? Quais parcelas cabem nas contas dela. Então a gente pode olhar aqui, nos últimos 4 meses, ela tem guardado uma grana interessante, né? E dá uma média aqui de mais ou menos R$ 663 dos últimos 4 meses, né? Guardando dinheiro. Então a parcela dela não vai poder ser muito acima aí de R$ 600, né? Senão ela fica no risco de não conseguir arcar com aquela parcela naquele mês. Daí ela fala com a loja, diz que quer pagar em 4 vezes de R$ 600, né, chegando dos 2.400, e a loja retorna dizendo que para parcelar em 4 vezes, o juro é de mais ou menos R$ 300. A pessoa se assusta com R$ 300 a mais no preço, né, se ela for assumir 4 parcelas, mas ela não quer esperar para ter o celular, então ela decide assumir 5 parcelas e pagar R$ 2.720 no produto, R$ 320 a mais do que se ela comprasse à vista. E fazendo a conta rápido aqui para ver quanto dá cada parcela, né? A gente tem 2.720 do preço com juros e a pessoa decidiu aí
parcelar em 5 vezes, temos R$ 544 cada parcela. Pois bem, então a pessoa fez o básico, ela avaliou aqui o histórico das suas finanças, né, para ver se cabe nas contas aqui comprar esse celular. Se ela pagasse à vista, ia drasticamente aqui, né, desconstruir a reserva de emergência que ela construiu ao longo do tempo. E agora vamos ver o impacto do parcelamento, né? A gente vai ver aí o risco que ela tomou, como ficou arriscado aí ela assumir esse parcelamento. O próximo passo é a pessoa registrar devidamente as parcelas na planilha e ela deve registrar todas as parcelas de uma vez só. Inclusive, recomendo fazer isso na mesma semana da compra, né? Para a gente não esquecer no futuro de registrar todas as parcelas. Então, a gente começa registrando o valor das parcelas na coluna das contas. Aqui vou chamar a compra do celular de móvel ou utensílio, né? Evitável. Primeira parcela vai ser no mês de dezembro de 2024 e vamos supor aí que foi pelo PagBank. As parcelas são 5, então vou ampliar 5 vezes aqui para baixo, né? Pronto, 5 parcelas de celular registradas. A parcela seguinte vai ser no mês de janeiro de 2025 e assim por diante. Próximo em fevereiro, março e abril de 2025. Supondo aí que todas elas foram pelo banco do PagBank. Ponto importante aqui, é assim que você deve registrar quando você faz um parcelamento em alguma compra. Na mesma semana ou no mesmo mês que você fez a compra, você deve registrar todas as parcelas de todos os meses seguintes na planilha. Registrando dessa forma, você consegue se organizar melhor. Aqui na aba de controle das finanças, você vê que já tem a parcela do mês de dezembro de 2024 registrada. Você sabe que você já começou o mês aqui com um débito de R$ 544. Você assumiu o compromisso de pagar aquela parcela para o próximo mês e o mesmo vale aqui para os próximos meses aí do ano de 2025, que são janeiro, fevereiro, março e abril. E agora, para a gente entender um pouco mais sobre as parcelas, vamos observar que o impacto que assumir essas parcelas vão ter nas contas dessa pessoa. Para fazer isso, a gente primeiro tem que apurar aqui as prováveis contas que vão acontecer nos próximos meses, e dá para fazer isso com base no histórico. Essas são as finanças de uma pessoa que tem um trabalho autônomo, né? Ou seja, nem sempre ela recebe aqui, ela tem as mesmas receitas. Então, nós não estamos falando de um salário, a gente está falando de um profissional autônomo que presta serviço de forma autônoma e as receitas variam, né? Conforme os meses. Então, para estimar o tanto aí que pode entrar, por exemplo, em dezembro, vamos pegar o histórico aqui os últimos 4 meses foram muito bons. Julho a gente teve um mês não muito bom, então vamos pegar dos últimos 5 meses. A média das receitas dos últimos 5 meses e projetar para frente. Basicamente, inseri uma fórmula aqui, né, da média, selecionei os últimos 5 meses e projetei aqui que essa pessoa provavelmente terá algo em torno desse valor de receitas nos próximos meses em temperatura e pressão normais, né? Se nada fora do comum acontecer. Vou projetar aqui o mesmo rendimento da poupança aqui, né, para frente. Afinal, a reserva de emergência não é para ser movimentada nesse período, né? E quanto às despesas, vou projetar no mesmo racional aí das receitas. Vou pegar as despesas médias dos últimos 5 meses e estimar aí que essa média vai ser replicada provavelmente para os próximos meses. Vou fazer o mesmo com as despesas evitáveis, que aqui a gente já tem os R$ 544 de gastos, né, com as parcelas que a pessoa vai ter que pagar. E além disso, ela vai levar os meses normais, com as despesas evitáveis, né? Então a gente vai pegar aqui a média das despesas evitáveis também dos últimos 5 meses. A gente projeta isso
para todos os meses em questão. Então veja bem, você fazendo isso, essa pessoa fazendo isso, a gente já sai do básico, né? A gente já faz uma análise mais aprofundada e enxerga claramente aqui na planilha o que pode ou provavelmente vai acontecer com as nossas contas nos próximos meses, assumindo as parcelas. Aí a gente já começa a ver que parcela não é tão bom negócio assim, né? Porque veja como que você compromete 5 meses seguintes aí da sua vida, somente com uma compra realizada ali no mês de novembro. A pessoa está feliz da vida, né, com um celular novo. Mas nos próximos 5 meses não tem espaço para mais nada. Se aparece algum programa social, alguma viagem que ela queira fazer, não tem espaço nas finanças por conta daquelas parcelas que ela assumiu. E esse é o segundo problema, pelo qual eu recomendo você ao máximo evitar assumir parcelas e dívidas. Além do fato de que parcelar pode te trazer a falsa impressão de que você consegue comprar algo, mas que na verdade as suas finanças não estão em ordem, não aguentam você comprar, parcelar aquilo. Um segundo problema é que você fica preso, você fica refém das suas contas pelos próximos meses, até as parcelas acabarem. Pelos próximos 5 meses aqui, a pessoa não pode tomar suas próprias decisões financeiras, porque ela é obrigada aí a arcar com aquela parcela, com aquelas parcelas que ela assumiu. Ela fica refém das contas, o que é o oposto, né, da independência financeira. Claro que a pessoa que construiu a reserva de emergência e tem a reserva disponível para ela usar, se ela quiser. Mas como o próprio nome diz, é uma reserva para emergências. E, inclusive, vamos falar do terceiro e mais importante problema, né? Risco de você assumir parcelas que eu vejo. Se as contas seguirem assim, com a pessoa conseguindo suas receitas, gastando as mesmas coisas, a pessoa conseguiria realmente pagar todas as parcelas sem grandes impactos aí na sua reserva de emergência acumulada. Agora, vamos observar o quanto essa pessoa está exposta às emergências. Vamos supor que aconteça alguma emergência, como aconteceu na pandemia do Covid-19, em que vários profissionais autônomos perderam, né, drasticamente aí receitas, suas receitas mensais caíram drasticamente, afinal, na pandemia do Covid tudo fechou, inclusive várias empresas fecharam as portas, e é algo que pode acontecer, emergências acontecem. Vamos supor aqui que em janeiro de 2025 acontece algum tipo de emergência e que as receitas dessa pessoa caem aí mais da metade, por exemplo, para R$ 1.500. Isso falando de um profissional autônomo. Se essa pessoa fosse empregada, né, trabalhasse aí com emprego em alguma empresa, recebesse um salário, provavelmente as receitas viriam a zero se ela fosse demitida. Perceba como o impacto aqui no mês de janeiro já foi gigantesco nas contas, né? E a pessoa já consumiu aqui mais da metade da reserva de emergência que ela tinha construído, e mesmo diante da emergência, foi obrigada a pagar aquela parcela de R$ 544, que definitivamente fez bastante falta aqui no mês, né, para ajudar aí com as contas. E o impacto segue para os próximos meses. Vamos supor que foi melhorando aqui gradualmente. Por exemplo, foi aumentando aí em R$ 300 no mês as receitas. Ainda assim, o impacto foi bem drástico e a pessoa provavelmente ali, seguindo com a vida dela normal, mais as parcelas, ela tem aqui déficit de dinheiro, né, problemas de insolvência lá para o mês de março. Nesse mês, ela acabou de consumir sua reserva de emergência, já fechou com um saldo negativo aqui, né? Teve que pedir dinheiro emprestado, R$ 375, para ser mais exato. E no mês de abril, um resultado negativo pior ainda, né? Agora vamos comparar esses impactos aqui com um outro cenário. Caso a pessoa tenha sido mais prudente, mais prevenida com as suas finanças, caso ela tivesse esperado suas finanças estarem em melhor forma, né, para ela fazer essa aquisição do novo celular, vamos retirar as parcelas ali que ela assumiu das contas. E olha só o impacto que a gente tem. A pessoa não passaria aí
Por insolvência financeira, não faltaria dinheiro na conta, passaria sim pelo aperto, mas não chegaria em abril com um cenário aí de insolvência, né? Devendo dinheiro para alguém ou para o banco. Ela, inclusive, com esses números, poderia aí se manter mais alguns meses até essa crise financeira passar. Eu vou voltar às parcelas aqui, e é claro que não é uma parcela de R$ 544 que vai salvar aqui o mês dela, que vai tirar ela dessa emergência financeira. Mas esse valor ajuda a pesar o mês dela. E o valor acumulado de R$ 2.700 aproximadamente pesa muito numa hora de emergência financeira. Ter que pagar mais de R$ 2.000 em parcelas de um celular num momento de emergência financeira como esse é algo grave, não pode acontecer. Você tem que preparar as suas finanças para isso, para não ter esse risco disso acontecer, porque se acontecer, você está num grande problema, num grave problema. Emergências e apertos financeiros acontecem, fazem parte da vida. O que não pode acontecer é você já ter um monte de parcelas para pagar se uma emergência financeira chegar. Ainda mais parcelas de algo completamente evitável, como um novo celular. Pelo contrário, se emergências acontecerem, as suas finanças devem estar em ordem. E aí sim, caso aperte muito as finanças, talvez seja a hora de você parcelar compras ou até assumir dívidas para amenizar o período de instabilidade e você não ficar sem dinheiro. Sem falar que essa pessoa pagou R$ 300 a mais no produto, uma quantia que, em alguma situação de emergência financeira, pode ser muito relevante. Então, eu espero que tenha ficado claro como as parcelas e dívidas desnecessárias podem deixar suas finanças muito vulneráveis. Como é um risco desnecessário que você assume, em que você pode enfrentar problemas financeiros graves no caso de uma emergência, e que na maioria das vezes sempre dá para você esperar, para você aguardar ter finanças mais em ordens, né, mais robustas para você fazer as suas aquisições. Agora vamos para a nossa apresentação de slides para a gente ver um pouco mais sobre o impacto financeiro tóxico que as dívidas têm nas suas finanças.